caminhos da América, Latinoamérica. Salve, salve, meu povo, boa noite, boa tarde, bom dia para você que nos acompanha de outros horários, né? Sempre uma alegria estarmos juntos. Hoje, com quem estamos juntos? Moema, minha companheira de apresentação de hoje, boa noite, seja bem-vinda. Darlan, boa noite a todos e a todas que nos veem essa noite. É uma satisfação bastante grande de estar aqui, sobretudo para comemorar essa data tão importante que nós estamos comemorando amanhã. Agradecemos a cada uma que nos acompanha, né? Aí da sua casa, do seu trabalho, de onde você esteja, que esteja coladinho com a gente. É sempre bom estarmos juntos e juntas. Nós lembramos para você assinar o nosso canal, né? Fazer parte da família Bremem através do YouTube, dos nossos programas, curtir, comentar, né? Convidar outras pessoas a participar das nossas conversas. É sempre bom a participação de cada um e cada uma. E também não deixe de deixar seu comentário aqui embaixo, né? Aqui do lado no chat, para a gente interagir legal. Moema. Então, o tema de hoje é bastante pertinente para quem deseja ver realizado o sonho da pátria grande sem exclusão nem discriminação de nenhum tipo nesta América Índia, Afro-Latina e Caribenha. Aqui no Brasil, o dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, quando lembramos o assassinato do ícone da resistência à escravidão, que foi Zumbi dos Palmares, por causa do seu compromisso inegociável com todo o seu povo e que foi tão fortemente partilhado com Dandara, sua companheira, esposa, mãe de 3 filhos, líder na comunidade e guerreira que preferiu morrer do que voltar a ser escrava. O Dia da Consciência Negra se transformou numa semana e agora todo um mês dedicado a lembrar-nos que, principalmente a partir do Quilombo dos Palmares, já aconteceu nesse país a caminho da libertação do sistema escravocrata, mas que ainda um caminho a ser percorrido para a libertação da cultura escravocrata ainda reinante em nossa sociedade. E nesse programa que se debruça sobre questões da latino-americanidade, aproveitamos o Dia da Consciência Negra para lembrar que a questão da negritude é um tema generalizado e prioritário para toda a região da América Latina e Caribe. E lembrar que ela será verdadeiramente livre somente se também o racismo, junto com outras opressões, for banido em todas as suas formas e manifestações culturais e institucionais e reinar o respeito e cultivo da diversidade. Para conversar sobre esse assunto, hoje temos aqui uma pessoa muito especial, a advogada e companheira Deise Benedito, que também é envolvida em diferentes causas sociais, particularmente no movimento negro. Darlan? Muito bem, boa noite, Deise, seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa. E para começar, né, nosso bate-papo, gostaríamos, por favor, que você se apresente com poucas palavras, né, senão você vai já falar tudo e dizer, contar os segredos da nossa conversa mais para frente. Falar sobre sua caminhada, dizer quem é, onde mora, como é sua caminhada, né, etc. Seja muito bem-vinda. Boa noite, todos e todas. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Moema, pelo convite. Obrigado, Darlan. Bom, a minha trajetória no movimento social já tem alguns anos, né? Eu comecei praticamente aos 23 anos de idade em São Paulo, né? Fui membro do Coletivo de Mulheres Negras em São Paulo. Fui uma das fundadoras de Gredéspito da Mulher Negra em São Paulo. Fui também membro do grupo, né, do GT de Política Criminal e Penitenciária, né, da OAB de São Paulo. Atuei também como voluntária na Pastoral Carcerária, fui funcionária do Tribunal de Justiça da cidade de São Paulo, na vara de execuções criminais, né?
E depois, com o passar dos anos, eu fui, né, cada vez mais envolvendo com o movimento social, movimento de direitos humanos, movimento de mulheres, né? E toda a minha trajetória na minha vida foi em cima da temática racial, de gênero, né, e de direitos humanos. E dentro dessa questão, dentro da questão de segurança pública, na área de política criminal e penitenciária. Trabalhei em Tribunal de Justiça, como eu já falei para você. Aí já tem 10 anos eu recebi um convite, né, da ministra Maria do Rosário, na época, ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Moro aqui em Brasília, trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, trabalhei também na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, né, fui perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, na Presidência da República, né? E atualmente, né, eu estou trabalhando na área de segurança pública, né, e direitos humanos na assessoria do PSOL na Câmara dos Deputados. E sou mestre em Direito e Criminologia, né? Sou graduada em Direito e mestre em Direito e Criminologia pelo UNB. Então, estou aqui. Respeito o rufar dos tambores, batuque que traz e que leva nossos ancestrais protetores, livrar nossa gente da treva, caboclos, hereis, orixás, e o povo que dança na rua, iluminem o meu caminhar, com o brilho e a força da lua. Oh, Cunhê, O Toya, oh, Quearo, Ora Yeyeo, Epa, Rei, Saloba, Totô, Cauca Vecile, Epa, Babá. bate tambor, quero ver o tambor ecoar. Cada palma que bate o tambor, firma ponto no pé do gongá. Quem chegou? Vê quem chegou, salve quem acabou de chegar. Quando o cão mete a mão no tambor, faz a gira do mundo girar. Antes de perguntar alguma coisa nessa entrevista, eu queria pedir licença para aproveitar a oportunidade de estar aqui com o Marcelo, e particularmente com Darlan e com Daisy, trazendo para esse espaço do encontro com quem estamos juntos a presença de milhões de irmãs e irmãos das populações negras que habitam esse continente. E na pessoa de vocês também, honrar a ancestralidade das populações negras. E lembrar quanto devemos à presença, à vida, ao suor e ao sangue de negras e negros vindos da África para a América, infelizmente feitos escravos. E para começar, Daisy, lembrando o encobrimento desse território, qual foi o impacto da invasão europeia na América, que se manifesta até os dias de hoje, né? Olha, eu acredito que quando você fala, né, desse processo, eu não falo de encobrimento, eu não falo de descobrimento, eu falo de uma invasão, né, numa invasão num território que era habitado por povos indígenas, um território milenarmente ocupado por povos indígenas, com suas culturas, com as suas línguas diferentes, com o seu modo de vida diferenciado, com a sua relação com a natureza extraordinária, né? Quer dizer, eles já estavam, quando os europeus aqui chegavam, eles já estavam aqui há mais de 5.000 anos. Né? Então, tem aí marcas ainda, né, dos astecas, dos maias, dos mapuches, em todo o continente da América Latina, entendeu? Então, isso são marcas de civilizações que antecederam aos povos europeus. E com a chegada dos povos europeus, essas civilizações, ditas incivilizadas, ditas selvagens, ditas de despossuído de padrões civilizatórios, foi totalmente dizimada pela civilização europeia num processo de ocupação, de exploração e de extermínio dessas populações, não só através de guerras, brigas, não eram só as guerras, mas principalmente através das doenças, da expropriação da terra, né? Da expropriação dos corpos das mulheres indígenas, da exploração sexual sobre as crianças indígenas, né? E principalmente sobre o aprisionamento, com os primeiros jovens indígenas sendo vítimas do aprisionamento, da tortura e principalmente do vilipêndio das culturas indígenas com a invasão,
cruel, desumano e degradante dos europeus, que não se tem nem como medir o impacto disso há 1.500 anos atrás. É uma das coisas mais terríveis na história da humanidade. Foi a expropriação das terras dos povos indígenas, pelos europeus, pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos franceses. Foi uma das coisas mais horrendas na história da humanidade. Muito bem. Fica até parecendo um tanto clichê, né? A gente tratar das questões sobre racismo, falar do povo negro. A gente vê que em novembro tem essa ênfase, mas nos últimos anos, né, sobretudo depois desse atual governo, os índices de racismo, de intolerância cresceram de formas absurdas. Então, o povo negro sempre foi violentado. Por um momento se teve algumas emancipações, teve algumas conquistas, e agora volta num processo como se fosse ladeira abaixo novamente, cada vez o povo negro sendo mais desvalorizado. Então, o que eu queria provocar, né, você nessa prosa nossa, como a violência racial, né, contra as populações negras ainda manifesta na cultura e nessa violência institucional, trazendo inclusive essa patente, trazendo inclusive essa visão religiosa. Olha, Darlan, tem duas coisas, né? A invasão a esse território foi uma invasão violenta. Então, o processo da escravidão indígena foi violento. O processo da invasão, da escravização de africanos também foi violento, né? Você imagina tirar jovens dos seus territórios, amontoá-los em depósitos, né? Depois colocá-los em navios, em porões dos navios, sem ar, sem alimentação, sem espaço, vítimas ainda de castigos e maus tratos, fazer um processo de 3 meses de travessia. Então, não foram poucos que se suicidaram, não foram poucos que se jogaram no mar, não foram poucos que foram jogados no mar como alimento de tubarões, e os que chegaram aqui chegaram em condições praticamente sobre-humanas de resistência e vida. Então, se nós formos pegar, né, os 380 anos do tráfico de escravos para o Brasil, do tráfico negreiro para o Brasil, e todo o processo, né, principalmente de resistência dentro dos navios negreiros, dentro das rebeliões dos navios negreiros, dentro das senzalas, dentro dos mercados, a separação de filhos e maridos, a separação de amigos, de irmãos, dentro de um comércio escravagista, foi uma das piores violências que a gente pode falar na história da humanidade. E, obviamente, que aqui, quando se fala de escravidão, é sempre bom lembrar que existia um país, existia um território antes da chegada dos europeus, que é a cosmovisão indígena. E existia também uma África antes da escravização no Brasil. Né? Então, é bom a gente lembrar que existia países. E, obviamente, aqueles que sobreviveram e que vieram para cá e que foram comercializados, trouxeram uma série de aptidões da sua forma de vida na África. Quer dizer, toda a forma de organização palmarina dos quilombos, fugas para os quilombos, ressignificar os padrões de vida na África através dos quilombos, trazer a memória viva da África a partir da organização dos quilombos, foi o que fortaleceu essa população, como fortaleceu essa ressignificação também nas senzalas. Né? Então, essa história de lutas, ela sempre foi constante. E durante todo o período da escravização, durante o processo da abolição, que foi um processo, né, de luta para se chegar na abolição, né? Lembrando que muitos senhores de engenho, senhores de elite, do poder, que não se difere daqueles que estão no poder hoje, do nosso desgoverno que temos atualmente, não se difere da elite conservadora e escravista da época da escravidão. Né? E aí você vê que toda a luta, né, pós-abolição, a emancipação da população negra, ela ainda é uma constante luta diária, porque você tem abolição, você não tem garantido escola, saúde, educação, moradia, reparação financeira pelos 300 anos de trabalho. Quem vai ser remunerado são os imigrantes europeus.
né? Os que vêm para cá trabalhar, os colonos europeus, na condição de colonos e assalariados. Os ex-escravos são literalmente aniquilados de qualquer processo de emancipação ou mesmo de inserção. No caso da primeira Constituição de 1824, e não se fala de direitos de igualdade para escravos, direitos para todos são iguais. Quem são os iguais? A elite. Né? Os escravos não são nem citados, né? na própria Constituição de 1824. A Constituição de 1891, primeiro você tem um Código Penal em 1890 para prender contra a vadiagem, contra o jogo de capoeira, contra práticas de religiões de matriz africana, você tem tudo isso. Você não tem nenhuma garantia, mas você tem um primeiro Código Penal, depois que você vai ter o Código de 1891, que também não garante absolutamente nada para a população negra. A população negra vai ter mal alguma coisa em 1934, mas também é retirado no artigo 134, ou não só a educação, como a história da África e a história dos povos indígenas, na Constituição de 1924, que previa em 1934 uma educação eugênica, uma educação com padrões europeus, uma educação da civilização do biotipo brasileiro, que era branco. Então, você tem uma luta para se considerar cidadão, para ter direitos a ter direitos. Né? Então, as lutas da população africana nesse país, a luta dos seus descendentes, assim da luta dos povos indígenas, é pelo reconhecimento de ter direitos como qualquer outra pessoa. E aí, quando você fala da institucionalização, você está se dirigindo à prática da violência policial, dessa violência que mata a juventude negra, que é uma violência que ela acontece com essa juventude negra desde quando ancorou o primeiro navio negreiro em 1549 em Salvador. Quer dizer, o processo de castigos, os castigos públicos, né? A violência policial, né? A brutalidade das abordagens policiais, elas sempre acompanharam esses corpos negros, porque corpos de jovens negros, corpos de pele escura, são corpos que foram considerados corpos insurgentes, perigosos, inadequados ao convívio social. Né? Então, basta você ver um cartaz do tempo da escravidão, procura esse escravo fugido, e aí você vai dizer marcas no rosto, olhar sanguinário, né? Anda depressa, é mal encarado, quer dizer, uma pessoa em busca de liberdade, ela é considerada mal encarada. Uma pessoa em busca da sua dignidade, ela é mal encarada. E isso se perpetuou. Quer dizer, você vê 3 jovens negros andando na rua, né? Tipo 8, 9, 10 horas da noite, são abordados pela polícia. O mesmo não ocorre com jovens brancos dos olhos azuis em bairros nobres. Você nunca vê na televisão, nunca vê nos noticiários violência perpetuada contra uma elite branca abordada pela polícia. Porque se eles forem abordados, um vai dizer, sabe com quem você está falando? Eu sou filho do fulano de tal. Agora, os jovens negros, não, eles calam a boca, não falam nada, que é a polícia. Documento vagabundo. Quer dizer, é essa característica infringida nos corpos dos jovens negros. Né? E aí, quando você fala da destituição de direitos, nós estamos com esse desgoverno que está aí, o pouco das nossas conquistas, elas estão sendo dia a dia dissolvidas, dia a dia. Né? A gente viu a pandemia, escancarou o tamanho das desigualdades, escancarou o tamanho do racismo, escancarou o tamanho das formas de tratamento diferenciado. Quem foram os primeiros que morreram na pandemia foi uma mulher negra, quem mais morreu na pandemia foi a população negra, porque foi uma população que está no subemprego, com os piores salários, com os piores empregos terceirizados, sofrendo assédio moral, porque se você não vir trabalhar, tem 10, 15 na fila querendo o seu lugar. Então, foram essas pessoas que se contaminaram nos ônibus lotados, né? Dentro dos metrôs, dentro dos trens, que não tinham espaço para ficar dentro de casa, né? Porque moram num espaço de 44 metros quadrados, com mais de 10 pessoas dentro de casa, que moram em vielas, que moram, né, em condições terríveis de sobrevivência, que não puderam, de forma alguma, parar de trabalhar. Essa é a população que morre.
aqui. Essa é a população desassistida. Essa é a população que teve dificuldade de acessar as vacinas logo no primeiro momento. Essa é a população que morreu sem um balão de gás de oxigênio em Amazonas. Foi essa população. Então, as formas de se dizimar as populações mais pobres, as populações indígenas e a população negra, tem por trás o racismo institucional, tem por trás a estrutura do racismo no Brasil, que é, né, amplamente arraigado pelo processo escravista e colonialista que a gente vive até os dias de hoje. Frente a tudo isso, né? Vocês estão tendo cada vez mais organizações bastante significativas, né? E que começam a ter cada vez mais visibilidade para garantir os seus direitos humanos em todos os países da América Latina e do Caribe. E até eu queria abrir um parêntese, né, falando na questão da violência institucional, né? Nesse momento que a gente está passando, tem uma coisa que se manifestou muito forte, né, que se manifesta na crise climática, né, e estamos em plena COP26, também parece que começamos a atinar, né, entre tantas outras questões, como o movimento negro, junto com o movimento indígena, vem trazendo essa questão do racismo ambiental, que era uma coisa que quase não se falava anos atrás, né? E isso como parte da violação dos direitos humanos. Então, seria importante você nos dar algumas manifestações dos movimentos negros, né? Em relação a essas várias frentes que vocês têm. No ano de 1992, quando teve a primeira Eco 92, no Rio de Janeiro, né, foi uma atividade muito interessante, e foi uma atividade feita pelos indígenas, pelos povos indígenas e pelo movimento negro brasileiro, pelo MNU. E, naquela época, já se falava sobre o racismo ambiental. Racismo ambiental não é uma coisa que surge hoje com a COP26. Em 1992 já se falava da questão de ocupações de territórios, né, de descarte de lixo próximo a comunidades quilombolas, próximos a rios, né, o uso excessivo da mineração, né, os efeitos do uso de substâncias químicas na mineração que poluíam as águas. Quer dizer, isso desde 1992. A questão das comunidades quilombolas sempre vivenciaram a ameaça desse racismo ambiental, né? Principalmente nos grandes bolsões de pobreza, né? Principalmente nas áreas dos lixões. Quem são as pessoas que estão nos lixões? Quem são as pessoas que estão na reciclagem? A maioria é a população negra e pobre, né? Que vão lá tirar desse lixo sua sobrevivência. E aí, quando nós vemos hoje toda essa mobilização em torno da COP26, isso chama atenção, mais uma vez, para o que está acontecendo com o Brasil. E está acontecendo no Brasil, principalmente na área do Cerrado, eu que moro aqui em Brasília, no Cerrado, que posso observar, e já pude observar, né, quando eu fui até a Chapada dos Veadeiros, as condições terríveis em que se encontra toda a dissipação das florestas e das matas pelo agronegócio, né? Principalmente o que isso influencia a exploração da mineração nas áreas indígenas, né? Sem contar a mineração nas áreas, nos territórios quilombola, a poluição das águas, né? A poluição do solo. Quer dizer, tudo isso é uma prática racializada, é uma prática que vem com viés economicista, no viés do agrotec, agroecop, agro é tudo, e agro dane-se o povo, né? Então, o agronegócio não respeita o meio ambiente, é uma visão totalmente capitalista, é uma visão excludente, e aí quando os jovens estão se organizando, estão exigindo, né, cuidado com a mudança climática, é porque ninguém sabe melhor do que os povos da floresta, os ribeirinhos, os quilombolas, os povos indígenas, sabem dos impactos na natureza, nas suas vidas. Né? Sabe que a natureza responde, a natureza está respondendo. Nós vamos chegar ao ponto, e eu não dou
30 anos, eu dou muito menos que isso, no avanço que está o desmatamento, nós vamos chegar a um ponto que nós não vamos ter, as mudanças climáticas serão tão grandes e o uso de agrotóxicos, né? E mais a invasão na camada de ozônio de dejetos químicos, né? Que estão sendo jogados na atmosfera, é tão grande que eu não sei se daqui a 10 anos nós vamos ter água potável para beber, por conta da seca nas nascentes. Eu não sei se nós vamos ter não só água para beber, né, como também vamos ter energia elétrica, né, para poder termos luz, porque a água, os rios, os mananciais estão secando, as nascentes estão secando. Né? Quer dizer, a mudança climática atinge não só, né, a atmosfera, mas como também todo o processo o sistema ecobiológico no que a gente vive. Né? Então, a mutação climática nos atinge extremamente, e isso vai atingir quem vão ser os mais atingidos, né? Vão ser atingidos povos indígenas, as comunidades quilombolas, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, porque as mulheres são as que mais usam água, as que fazem a gestão do alimento, a gestão de toda daquela comunidade onde vivem, são as que vão sofrer mais, a ponto que os quilombolas não vão ter. Vão ter terra, mas não vão ter como regar a terra, porque não tem água para regar a terra onde se planta o alimento. O mesmo vai acontecer com os povos indígenas que não vão poder pescar porque as águas dos rios estão poluídas, né? Então, existe esse racismo ambiental, existe essa falta de respeito com a natureza e principalmente com aqueles que moram e têm um contato direto com a natureza. E todos nós vamos ser prejudicados por toda essa falta de responsabilidade com o nosso ecossistema. Então, a COP26 ela é muito importante e o que eu gosto mais é de observar a força da juventude, né? A determinação da juventude, a responsabilidade da juventude com o planeta, com o meio ambiente, com a vida que está aí e com outras vidas que virão. Então, eu acho que isso é muito importante, a preservação da espécie humana, a preservação dos mananciais, a preservação do solo, das nascentes, dos rios, sabe, dos peixes, é fundamental, é a nossa vida que está em jogo, não é a vida de ninguém, é a nossa vida. A natureza se refaz. Agora, nós não conseguimos nos refazer, nós não conseguimos observar a responsabilidade que os nossos governantes precisam ter com o nosso ecossistema, principalmente com o Amazonas, onde deveria se ter uma política pública de uma preservação em massa, porque nós somos o pulmão do mundo, e esse pulmão está sendo ameaçado pela ganância, mais uma vez, num processo de recolonização que nós estamos sendo vítima, né, com essa invasão novamente, com essa ocupação desgovernada de áreas que são áreas preservadas e que devem ser preservadas para a nossa preservação enquanto seres humanos. Muito bem. E aí fica a chamada, né, para a responsabilização das atuais e das novas gerações nesse processo, nessa responsabilidade aí com o futuro do nosso planeta, podemos dizer assim, né? E continuando, falar de juventude sempre é uma coisa boa. Eu tenho uma certa paixão pelas juventudes, né? Então, sempre que fala, meu coração alegra e eu vejo a juventude como algo muito bom, ao contrário de algumas pessoas, quando fala de juventude, acha que a juventude está perdida, que a juventude de hoje é diferente, que a juventude isso e aquilo. Então, como dizia nosso companheiro Zé Vicente, eu vejo que a juventude tem muito amor. Mas, continuando falando dessas coisas boas, Deise, eu queria pedir que você falasse um pouco para a gente quais são as principais conquistas institucionais dos movimentos negros, né, atualmente, tanto no Brasil como nos demais países, né, da América Latina e também internacionalmente. Olha, a nível de Brasil, né, eu gosto de falar primeiro de nós, né? Eu acho que por um país que teve mais de 500 anos de escravidão, praticamente dizimação total dos povos indígenas, eu acho que a grande conquista, né, apesar dos pesares, né,
foi a política de cotas nas universidades. Eu acho que quando nós, pós-conferência de Durban, né, em 2000, esse ano que comemora 20 anos da Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas na África do Sul, onde o movimento brasileiro, com mais de 200 pessoas, incluindo os povos indígenas, fomos até Durban e exigimos, né, participamos de negociações, de reuniões, e apresentamos as nossas pautas, e entre nossas pautas estavam as reparações pelo processo da escravização e as sequelas deixadas pela escravidão. Quando a gente começa a exigir as ações afirmativas, né, quando nós apresentamos relatórios, né, que mostram o índice de desigualdade, o índice de oportunidades, né, de ocupar bancos das universidades do ano 2000, e hoje, 20 anos depois, quando nós conseguimos ter um número elevado de jovens negros e indígenas nas universidades, coisa que há 20 anos atrás era impensável um indígena dentro de um banco de uma universidade, um quilombola no banco de uma universidade, um jovem negro num banco de universidade. Isso foi uma das conquistas mais extraordinárias, né, que nós podemos ter. Né? A aliança afro-indígena, né, que quando se garante as cotas para os negros nas universidades, a gente garante também as cotas para os povos indígenas que também foram vítimas do processo colonizador escravagista. Né? E lembrando, né, e eu sempre gosto de lembrar, que essa aliança afro-indígena, ela sempre esteve aí. Né? Se você for na história, né, na história do Brasil, você não vai ver grandes conflitos sangrentos entre indígenas e quilombolas, indígenas e africanos, muito pelo contrário, você tem uma aliança de solidariedade. Quantos corpos africanos, de jovens africanos, foram encontrados nas matas e semi-mortos, e quantos jovens indígenas não colheram esses corpos e levaram para suas aldeias, e lá curaram, e lá salvaram, e lá alimentaram. Então, eu acho que essa relação, mesmo não falando a mesma língua, os dois estavam sob a mesma égide do mesmo senhor colonizador, o mesmo exterminador, o mesmo violento, né, que era para os indígenas, eram para os africanos na condição de escravizados. Então, eu acho que a grande conquista da população indígena e da população negra foi o acesso à universidade. Né? Mesmo com toda a luta para a permanência na universidade, com toda a dificuldade de conseguir bolsas para permanência, né? A manutenção, com todo o racismo e todo o preconceito que indígenas, quilombolas e jovens negros urbanos sentiram ao pisar numa sala de aula. Com tudo isso, hoje nós temos, né, mestres, hoje nós temos já jovens negros doutores, temos quilombolas fazendo mestrado, temos indígenas fazendo já doutorado, coisa que era impensável. Então, eu acho que, para nós, no Brasil, eu acho que a política de cotas, ações afirmativas, né, para o ingresso nas universidades, foi uma coisa extraordinária. Né? Foi uma conquista magnífica. O ano que vem vai fazer 20 anos, né? E nós temos que estar muito bem mobilizados por conta que pode ser que não seja, né, dado mais uns 10, 20 anos. A gente está querendo que tenhamos mais 40 anos até que possamos alcançar o nível de igualdade desejado na esfera educacional desse país. Outras conquistas também foi, né, a questão das cotas, não só nas universidades, mas as cotas em concursos públicos, né, como na Defensoria Pública da União, como na Defensoria Pública dos Estados, né, alguns órgãos públicos, algumas prefeituras já colocam, né, cotas nos seus concursos, seja de 20%, de 30%, mas isso é um avanço, é uma conquista do movimento negro, né? Agora, no que você fala dos outros países, eu não tenho domínio do que esteja acontecendo nos outros países, mas eu acredito que existe muita mobilização a nível de América Latina e Caribe, né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que sempre eles estão mobilizados, né? A morte de George Floyd no ano passado mobilizou mais uma vez o cenário americano, mobilizou o mundo inteiro, né? Para que se olhasse para as questões do racismo. E, obviamente, que lá
Biden está tomando as providências necessárias que estavam dentro da sua plataforma de campanha, né? A reformulação das polícias, principalmente em Nova York, né? E também as reparações para as vítimas do racismo, coisa que nós aqui estamos lutando arduamente, né? Para o reconhecimento, né? Principalmente, né, a aprovação do PL 4771, que é o fim dos autos de resistência, né? Aquelas mortes que os policiais matam os jovens, principalmente negros, e diz que foi ilegítima a defesa. Então, a gente quer o fim dos autos de resistência, que garante a impunidade desses policiais, né? A nossa luta também é pelo combate ao racismo, à discriminação. Tivemos uma vitória no STF sobre a questão da injúria racial, né? A injúria racial, você podia xingar, ofender, não, ele não tinha intenção, é só uma injúria, e a gente conseguiu ser considerado crime de racismo inafiançável. Então, a gente espera com isso, né, que o judiciário, né, o Ministério Público se debruça de forma coerente no sentido de, né, punir aqueles que cometem crimes de racismo, que seja não só contra a população negra, mas também contra a população indígena. Racismo é racismo, e racismo é crime, deve ser punido e deve ser combatido, né? Principalmente numa sociedade que a gente vê tantas e tantas desigualdades. Então, a gente teve esses avanços. Eu acredito que eu não tenho como mensurar aqui para vocês avanço maior para a população negra da forma positiva, como foi as cotas das universidades. Agora, por um outro lado, a gente tem, né, o encarceramento no Brasil, que é esse encarceramento em massa, que eu sempre digo que o encarceramento da juventude negra no Brasil, ela começa quando ancora o primeiro navio em 1549, na Baía de Todos os Santos, porque ser escravo e não ter liberdade já era ser preso à própria condição de escravo. Então, esse aprisionamento, ele não é novo. O mesmo ferro que prendeu os tornozelos de africanos e africanas dentro dos navios negreiros é o mesmo ferro hoje, né? É o mesmo ferro que se transforma em aço, que se transforma em algemas e que se transforma nas grades das prisões. As mesmas prisões, assim como os navios negreiros, onde não se tem espaço para respirar, a comida é de péssima qualidade, se contrai várias doenças e vive-se em superlotação. Qualquer semelhança com o navio negreiro não é mera coincidência, né? Então, não é mera coincidência. Então, os gritos do George Floyd, eu não consigo respirar, é os mesmos gritos que os antepassados de George Floyd gritaram no interior dos navios negreiros. É o mesmo grito que os meus antepassados gritaram nos navios negreiros. É o mesmo grito dos antepassados de indígenas gritaram no interior das matas. É o mesmo joelho do branco que colocou, do policial branco, colocou o joelho no pescoço do George Floyd, é o mesmo joelho dos capitães do mato, é o mesmo joelho dos capatazes, é o mesmo joelho dos donos de engenho sobre nossas cabeças, que é o mesmo joelho dos nossos governantes e também o mesmo joelho do atual presidente da República, que não nos deixa respirar. É muita coisa. Muito obrigada por tudo que você vem trazendo. A gente vai avançando na hora, né? Mas eu não queria, de jeito nenhum, que a gente deixasse, nesse programa, de trazer à tona e deixar bem visível o que foi e o que é em tudo isso que você vem trazendo, né? E uma coisa muito bonita que você traz o tempo todo é essa ligação da situação dos povos negros e dos povos indígenas e essa questão da luta dos povos negros e indígenas e o apoio, e eu acho isso é uma coisa que a gente tem que, talvez, caprichar muito mais de ir aprendendo também junto, né? Mas eu gostaria muito, né, você, em tudo que você tem feito, né, e trazido dentro dos movimentos, que você dissesse também algo a respeito do que significa a participação das mulheres negras em tudo isso que você está trazendo. Olha, as mulheres negras têm um papel fundamental na história brasileira, né?
principalmente no que se refere à superação, à ressignificação, né, a reelaboração da vida, né, a partir do seu compromisso com a própria vida e com os seus padrões de vida vividos na África, né? Então, quando a gente fala que existiu uma África antes da escravidão, existiu uma organização também de mulheres, o modo de vida das mulheres africanas na África que foram trazidos para o Brasil através dos seus filhos, daqueles que vieram para cá, né? E eu acredito que a luta das mulheres negras, ela se iniciou também dentro dos navios negreiros. Né? Quem puder assistir o filme Amistade, de Steve Spielberg, né? O filme Amistade mostra a luta das mulheres negras no interior dos navios negreiros. Elas acabavam se matando, jogando seus filhos ao mar e se matando também para que esses filhos não fossem castigados, não fossem escravizados, não se perdessem os vínculos. E a luta das mulheres negras, além de se organizar, elas se organizam nos seus territórios, elas se organizam nas suas favelas, elas se organizam nas suas comunidades. Essas mulheres nunca pararam de trabalhar. A mulher negra, ela é empregada doméstica, ela faz faxina, ela faz bolo, ela vende para fora, ela vai no farol, elas sempre estão trabalhando, porque elas sempre precisam aumentar a renda, né? E, principalmente, precisam refazer as suas trajetórias de vida, né? Porque ser mulher negra é ser considerada a hipersexual, né? Ser a mulher boa de cama, ser a mulher gostosa, ser a mulher sexualizada, que esse corpo não tem dono, esse corpo pode ser expropriado, esse corpo pode ser ocupado, né? Ainda se tem esse pensamento. As mulheres que são empregadas domésticas, elas têm horas para entrar, mas não têm horas para sair. Elas criam os filhos das patroas, mas ninguém cria os seus filhos, porque elas muitas vezes não têm uma creche para deixar esses seus filhos, né? E essas mulheres, elas entram, né, nessa dinâmica de trabalho, né? O esforço, a organização das mulheres negras no Brasil não é uma coisa que vem há 20 anos, 30 anos, 40 anos, não. A organização das mulheres negras em nível institucional, ela começa praticamente em 1830, com a criação da Irmandade da Boa Morte na Bahia, no Recôncavo, em Salvador, né? Essa Irmandade da Boa Morte está instalada há 200 anos no Recôncavo baiano, mais precisamente na cidade de Cachoeira. E essas mulheres negras eram mulheres, muitas escravizadas, outras já tinham conseguido comprar sua carta de alforria, porque muitas eram escravas de ganho. Elas se organizaram no sentido de garantir não só a compra de alforria de muitos homens, maridos e filhos ainda na condição de escravizados, como também ressignificar as religiões de matriz africana, né? Que criaram as primeiras casas de candomblé na Bahia, que se preocuparam com o enterro dos seus filhos e maridos durante a época da escravidão. Isso em 1830, no apogeu do tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. Quer dizer, essas mulheres, essa organização de mulheres africanas escravizadas e libertas em Salvador é um dos movimentos mais extraordinários, né? Mulheres negras abolicionistas. Então, quer dizer, tudo que vem depois, você não pode falar de organização feminina, de instituto de mulheres feministas, se você não se voltar para a Irmandade. O que é a Irmandade da Boa Morte em Salvador, né? No Recôncavo baiano. E todo mês de agosto tem uma festividade linda dessa Irmandade que está aí há 200 anos. Já então, tive a alegria de participar. Já foi lá para a festa da Irmandade da Boa Morte, né? Aí eu também já fui. É uma delícia. Emocionante. Não, e o gostoso é na hora do samba de roda, né, menino? Que a gente sobe lá para cima, ô delícia, estou morrendo de saudade do Recôncavo. Eu gosto de ir lá e tomar aquele licor de rock pinto, ô delícia, aquele licorzinho de ginipapo. Então, toda essa organização, ela está aí há mais de 200 anos. Entendeu? Então, isso tem que ser muito reconhecido. Isso tem que ser, sabe? Como é que essa Irmandade se mantém 200 anos, gente? Sabe? Então, isso é fantástico, isso é extraordinário. E assim as mulheres estão se organizando. Hoje nós temos a Frente Nacional de Desencarceramento em todo o Brasil. A maioria das mulheres que estão à frente dessas frentes estaduais de desencarceramento são mulheres negras.
Quer dizer, a luta das mulheres negras continua sendo em busca da liberdade, na busca de um tratamento digno para os seus filhos e maridos. Qualquer coincidência com a Irmandade da Boa Morte não é mera coincidência. Quer dizer, é uma luta histórica dessas mulheres. Né? Então, a forma de ser, ou seja, na organização dentro da comunidade, na associação de moradores, na associação do bairro, que seja nas frentes populares, que seja nas ocupações por espaço para moradia, as mulheres negras sempre estão presentes. Isso é muito importante. Isso faz parte da história, né? De buscar ressignificar, de buscar reviver, de buscar acolhimento, e de oferecer acolhimento, e principalmente uma dinâmica de organização muito peculiar e muito particular. E aí, Moema, quando você fala dessa relação que eu faço com os povos indígenas, é que eu, particularmente, tenho uma relação muito afetuosa com os povos indígenas, né? Porque eu acredito que muitos dos que estão vivos, muitos dos quilombos constituídos no nosso Brasil, nós devemos agradecer a gentileza, a solidariedade, a parceria e a humanidade dos povos indígenas. Porque, em momento nenhum, nenhuma nação indígena invadiu um quilombo para dizer: saiam daí que essa terra é nossa. Muito pelo contrário. Fiquem aí, a terra é mãe, terra a gente não vende, terra a gente não troca, terra a gente não dá. Então, essa semelhança de tratar a terra, essa relação com a natureza, com o meio ambiente, essa forma, essa similaridade de lidar com o mundo e com a vida, é que mantém essa tranquilidade, essa pacificação de ocupação de territórios. Então, toda a gentileza que eles tiveram, eu me vejo na obrigação de agradecer os povos indígenas. Eu não sou indígena, mas eu tenho a obrigação, pelo que eles fizeram com as populações africanas, e quantos que eles socorreram, quantas vidas eles deixaram que mantivessem viva, né? A gente tem que ter a obrigação ética, no meu caso, é uma obrigação ética e moral, de sempre reverenciá-los, de sempre respeitá-los e sempre defendê-los na medida do possível. Não posso falar por eles, mas eu tenho a obrigação de defendê-los em todas as circunstâncias. Pelo legado ancestral que eles deixaram para as nossas gerações, para os povos quilombolas e para várias gerações. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¡Negra!
hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin comprendí. Al fin. Ya no retrocedo. Al fin. Y avanzo segura. Al fin. Avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. Al fin. Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Eu vejo assim, não sei, Darlan, né? Talvez seria bom da gente já pedir também para o Marcelo que, em cima de tudo isso que a gente teve conversando, nos dissesse uma palavra, né? Nesse contexto de com quem estamos juntos. Por favor, Marcelo. Com certeza. Só lembrando, seja bem-vindo, Marcelo, e Marcelo também é um fiel, vamos dizer assim, né? Devoto dessas causas, da causa do povo negro, das causas dos povos indígenas, dos povos originários, né? Ele que traz, eles que nos passa essa herança também. Marcelo, seja muito bem-vindo à nossa roda de conversa. Muito obrigado, Darlan, obrigado, Moema, boa noite. Boa noite, querida Daisy. Boa noite a vocês todos e todas e todes que nos acompanham aqui, nessa roda de conversa. Eu ouvindo essa conversa tão gostosa e tão profunda, e no sentido desafiadora, todo esse testemunho que a nossa irmã companheira Daisy nos fez aqui, acho que a pergunta fundamental, sabe qual é? É como é que aguentaram, como é que suportaram e como é que estão suportando até hoje. Porque parece uma sociedade organizada meticulosamente, cientificamente, para roubar a humanidade, para tirar o que há de humano das pessoas. Quando a gente ouve num programa de rádio, eu não escuto normalmente isso, mas você está num táxi, no Uber, e você ouve aquela notícia. As pessoas se dividem em cidadãos e em indivíduos. E quando alguém é indivíduo, o indivíduo fulano de tal, então é claro que já tem alguma coisa da qual ele foi extorquido, foi tirado, foi roubado. O direito de ser cidadão, a cidadania. E, nesse sentido, como é que suportaram uma desumanidade tão grande? Como é que essas pessoas, as quais foram lhes tirado tudo no passado, a pátria, a liberdade, o parentesco, as relações dignas, horizontais, tudo. Elas foram capazes de gerar tanta coisa bonita, tanta coisa boa, tanta coisa feliz, tanta alegria interior e social. A única resposta, gente, é o que o MST, o Movimento Trabalhadores Sem Terra, chama mística. Quer dizer, há um segredo interior, há uma motivação que não é apenas de cabeça, é amorosa, que juntou as populações negras, indígenas, para serem mestres, doutores em resistência. E aí você tem o que nas religiões se chama de espiritualidade, uma espiritualidade que pode ter dois movimentos ou duas expressões. Tem uma espiritualidade da senzala. O que é a senzala?
A senzala é o depósito, é o lugar onde dorme para de manhã poder servir ao dono. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu entrei no mosteiro beneditino. E uma das primeiras experiências da minha vida assim, de jovem foi perguntar a um monge mais velho: essa porta aqui, sempre fechada, dá para onde? E ele disse: não, isso não interessa, já não está mais atual. E não disse mais nada. Eu, adolescente, bastou ele dar as voltas, eu dou um jeito, mexo, emperro a porta, empurro, travo, e a porta se abre e há uma escada, uma grande escadaria. Escadaria de pedra, mal construída, cheia de blocos irregulares, alguma coisa meio histórica. E eu desço. E lá em cima, lá embaixo, há uma espécie de galpão fedorento, mofado, um lugar abandonado. Mas eu me espantei com as argolas no chão e fiquei com medo. E voltei correndo na escada. E quando eu cheguei lá em cima, estava um monge todo de preto me esperando solenemente para dizer: você me desobedeceu. E eu perguntei: o que é aquilo ali? Ele disse: aquilo era a nossa senzala. Era um lugar onde os monges beneditinos religiosos trancavam para dormir acorrentados os escravos do mosteiro. Nossa, mãe. Até hoje, saber disso me arrepia. Mas Dom José Maria Pires, há 40 anos, amanhã, 20 de novembro, disse na Missa dos Quilombos, cantada pelo Milton Nascimento e celebrada por Dom Helder Câmara, ele disse: a Igreja nunca antes foi do lado dos negros. Agora parece que começa a ser. A espiritualidade das senzalas, gente, foi manter a humanidade, manter a unidade. Sabe qual foi? Foi um não dedurar o outro, que às vezes acontecia, né? Foi não ser cúmplice e instrumento da escravidão. Foi resistir. Mas, graças a Deus, a população negra foi capaz de uma outra espiritualidade. A espiritualidade dos quilombos. Na Colômbia se chama palenque. No sul da Colômbia, no litoral da Colômbia, que é um país predominantemente indígena, tem 2 ou 3 cidades negras. Na Argentina, eu descobri que em Buenos Aires, na província de Buenos Aires, há uma cidade negra que fica à foz do Rio da Prata, onde chegavam os navios de escravos. Quilmes. Na Jamaica e no Haiti se chamavam marrões. O que são os marrões ou os cumbres em Venezuela? Cimarrones no Equador. Sabe o que são? Em Cuba também. Em Cuba também. Em Cuba se chamavam palenques. Né? Acho que palenques. Pois é, Cuba também, você tem toda a razão. Cuba é um país predominantemente negro. Haiti também. No Haiti se chamavam marrões. A espiritualidade do quilombo não é só resistir. É dizer, a fé e a espiritualidade nos pede para reagir, nos pede para conquistar a liberdade. É uma espiritualidade libertadora. E é isso que o povo negro, as populações negras, hoje... Vocês sabem que no Brasil existem mais de 420
quilombos atuais e mais de 1.200 comunidades remanescentes de quilombos, que continuam mantendo a sua cultura original, que têm direito às suas terras coletivas, quem tem direito, em um lugar ou outro, ainda a quase um idioma próprio. E, gente, sabe o que é que isso diz para nós? Diz uma profecia, diz um apelo, diz um chamado, um convite. Qual é o convite, gente? O convite é: vamos aquilombar o Brasil. Vamos fazer do Brasil um grande quilombo. Vamos, cada um de nós, dizer também: eu sou quilombola. Porque o que quer dizer eu sou quilombola? Eu me junto a todas as comunidades de resistência contra essa política assassina, genocida, desumana, do ódio, da violência. Fora todo tipo de racismo cultural, estrutural da sociedade atual, racismo religioso. A Deise falou do racismo ambiental, todos os racismos. Então, a espiritualidade quilombola nos chama a valorizar as religiões negras, todas. As religiões, as espiritualidades indígenas. Nos convoca para lutar contra o individualismo da nossa sociedade. Jamais, nunca dizer: você não tem nada a ver com a minha vida. A minha vida é minha, sou eu que mando, não se meta. Nós todos temos a ver com todos. Mexeu com um, mexeu com todo mundo. Nós somos quilombolas, gente, ou não somos? E essa solidariedade, essa unidade, essa aliança de vida e de sangue é a única que vai salvar a Mãe Terra, a única que vai salvar a vida e que vai salvar o amor em nós. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Deise, a gente gostaria agora que você dissesse uma palavra final e, de entrada, muito, muito obrigada pelo que você nos trouxe. Estou levando muita coisa, viu? Agradecer mais uma vez esse encontro com você, Moema, com Marcelo, com Darlan, com todos vocês que estão ouvindo nesse momento, ou vendo nesse momento. Eu quero deixar um forte abraço e dizer que esse 20 de novembro, que cai num sábado, é um 20 de novembro de luta, de reflexão, principalmente em memória das mais de 600 mil vítimas da Covid, e que, na sua maioria dessas vítimas, eram negros, foram povos indígenas, foram mulheres, foram jovens, foram idosos. E quando um idoso morre, né, nas aldeias africanas, entende-se que uma biblioteca se fecha. E, lamentavelmente, várias bibliotecas nesse país, pelo desgoverno, pela ausência de compromisso, estão sendo e foram fechadas nesse momento, né? Nós temos que nos preparar também para o ano que vem, que é ano de eleições. Estamos todos, né, cheios de alergia, cheios de alegria com a possibilidade da volta do Lula para a presidência. Então, eu digo a vocês, não é só Lula que tem que ser eleito. Nós temos que votar em deputados federais do nosso campo de atuação, comprometidos com a nossa luta pelos direitos humanos, pela preservação da dignidade humana. Nós temos que votar em deputados estaduais, nós temos que votar em senadores do nosso campo. Porque senão Lula leva, mas não governa. Então,
nós temos que apoiar os nossos candidatos indígenas, os nossos candidaturas negras, gays, lésbicas, mulheres, seja quem for, pessoas de religião de matriz africana, temos que ocupar o espaço no Parlamento Federal. Senão, leva, mas não governa. Essa que é a verdade. Se não tivermos maioria na Câmara, ou tivermos uma Câmara expressiva e um Senado específico, será impossível Lula governar. Essa que é o meu recado para vocês. A virada é o ano que vem. Se eles quiseram nos matar, nós combinamos de não morrer, porém a nossa arma é o nosso título de eleitor. Vamos saber muito bem usar o ano que vem. Esse ano nós morremos, mas o ano que vem nós não morreremos. Muito obrigado, sabe? Um forte abraço para vocês. Tamo junto, até depois do fim. E quem quiser me seguir no Instagram, meu nome é Benedito Deise, tá? Um abraço e tamo junto. Muita luz para vocês, muita energia positiva e que os nossos antepassados continuem nos iluminando para que podemos continuar na nossa luta. Beijo, gente. Obrigada, viu? Axé. Muito Axé, obrigado, Luz. Deise. Beijo, querido. Obrigado, Tamo Marcelo, junto. Moema. Sempre Obrigado, bom. Moema, Darlan, Marcelo. Beijo. Grande beijo. Muito obrigado. E Obrigada. até a próxima. Até, querido. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. E até a próxima semana com mais um Com Quem Estamos Juntos. Beijo no coração. A gente se encontra. Olá, meu nome é Adna Santos, conhecida como Mãe Baiana, e nesse dia de sexta-feira venho aqui trazer, né, uma palavra de paz, de amor, de carinho, de sossego, sucesso, saúde, prosperidade para todos os seres humanos, para todas as pessoas. Que nesse dia de hoje, Oxalá possa cobrir a cada uma, a cada um, com seu grande manto sagrado, com o seu manto de paz, com o seu manto branco, abençoando cada um e dizendo axé para todos. Ojoi biorixareo, elecão frorixá xire, ojoi biorixareo, elecão frorixá xire. Ojoi biorixá reo, elecão florixá xire, ojoi biorixá reo, elecão florixá xire. Muito axé a todas e todos e todos. Caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos